Olá, estudante! Está tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Adonias da disciplina de Ensino Religioso. E eu sou o professor Rony, também professor de Ensino Religioso. Estamos aqui para juntos conversarmos com você sobre um tema muito relevante em nossa disciplina, os textos religiosos escritos. Mas antes de iniciar a nossa aula, você não pode esquecer de registrar a sua presença por meio desse QR Code que vai aparecer em sua tela, usando a tela do seu celular. Combinado? Nesse início, é importante passar algumas informações aos professores e às professoras que estiverem nos acompanhando. É isso aí, essa aula foi planejada para os anos finais do ensino fundamental e para a EJA, e tem como objetivo trabalhar a seguinte habilidade. Acompanhe só. Reconhecer e valorizar a diversidade de textos religiosos escritos, textos do budismo, do cristianismo, espiritismo, hinduísmo, islamismo, judaísmo, dentre outras religiões. Usamos como base para o nosso estudo o livro Ensino Religioso, Passado, Presente e Fé, de 2019, das autoras Edile Maria F. Moreira, Luana Zucoloto Matos e Maria Bethânia de Araújo. E o objetivo da aprendizagem é o seguinte: conceituar o que são textos religiosos e destacar a sua importância para as religiões. E o objetivo da aula consiste no seguinte: os textos sagrados se propõem a apresentar respostas para o ser humano que, de modo geral, busca entender e explicar a realidade em que se vive e dar sentido aos acontecimentos. Isso aí. Apresentações feitas, agora vamos para a nossa aula. Bora lá. Quando você ouviu o tema de hoje, deve ter pensado sobre a razão de estudar a respeito de textos religiosos escritos. Vou convidar você a permanecer conosco até o final para perceber e se surpreender com o grande conhecimento que textos religiosos escritos têm a nos ensinar. Podemos iniciar a nossa aula fazendo algumas perguntas que lhe ajudam a pensar sobre o conteúdo da aula de hoje. Qual o papel dos textos sagrados na preservação de memórias e de ensinamentos religiosos? Qual o conhecimento é transmitido pelos textos sagrados? Qual a contribuição dos textos sagrados para os povos e indivíduos? Como o estudo e a interpretação dos textos sagrados influenciam os fiéis a vivenciar os ensinamentos de suas religiões? E pergunto mais, professor, e quais são as funções dos textos sagrados? Qual a sua utilidade no interior das diferentes religiões? Os textos sagrados, eles comunicam valores, ideais, ensinamentos, sabedoria milenar e preceitos que auxiliam as pessoas a avaliarem e a também explicarem a realidade em que elas mesmas vivem, buscando dar sentido aos acontecimentos. Inclusive essa necessidade de dar sentido ao mundo foi um dos fatores que levou à estruturação de crenças. Religiões e filosofias de vida auxiliam nessa busca por respostas e também oferecem um modelo de visão do mundo, uma maneira de lê-lo e de agir nele. A isto nós chamamos de cosmovisão. Os textos sagrados comunicam os ensinamentos de uma religião aos adeptos dela. Entretanto, é possível afirmar que até mesmo quem não participa de determinada religião pode ser influenciado pelos seus valores e costumes. Vamos dar um exemplo agora, professor Adonias, bem legal. As festas juninas, elas são um exemplo, e que acontecem em comemoração ao nascimento de 3 santos católicos: São Pedro, São João e Santo Antônio. Mas é fato que pessoas de diversas religiões costumam participar dessas festas, que se tornaram aí tradicionais na cultura brasileira. As heranças culturais e os valores religiosos buscam estabelecer regras de conduta de maneira simbólica e incluir o sagrado no cotidiano. Isso porque muitas delas pregam atitudes como a bondade, a generosidade e a busca por tornar-se uma pessoa melhor, que resultam em benefícios para toda a comunidade, independente da crença de cada indivíduo. Coisa legal, não, professor? Muito legal. Na obra intitulada O Livro das Religiões, 2014, na página 14, pode-se ler o seguinte: toda religião existente
possui um conjunto de textos sagrados que expressam suas ideias centrais e narram a história da tradição. Esses textos, que em muitos casos se acredita que tenham sido passados diretamente por uma divindade, são utilizados nos rituais e na educação religiosa. Os textos sagrados geralmente contam histórias de divindades, profetas, sábios e outras figuras importantes para uma religião. Podem também estabelecer regras aos fiéis e conter respostas para as questões humanas muito sensíveis, como o propósito da vida e até da morte. É possível aprender muito sobre outras religiões e culturas com base em seus textos sagrados. O respeito a eles e ao grupo que os considera sagrados é essencial para a convivência harmônica. Professor Adonias é fera, né? Agora a gente vai conhecer um pouquinho a respeito da tradição escrita. Na história da humanidade, 2 momentos marcaram a maneira como as pessoas se comunicam e divulgam suas ideias. A transição da tradição oral para a escrita e a criação da prensa por Gutenberg. A escrita é mais uma forma de nos expressarmos e um modo de preservar a informação, pois permite que histórias sejam registradas e transmitidas de geração a geração em sua forma original. A autora Sylvie Busser, na obra Pequena História da Escrita, Guia de Leitura para Professor, na página 1, ela afirma o seguinte, abre aspas, na realidade, a escrita foi um passo fundamental para a humanidade, não apenas por ser uma forma de registro da história, mas também por representar uma possibilidade de ler e interpretar o mundo. Fecha aspas. Durante muitos séculos, as histórias eram transmitidas oralmente, podendo se perder ou se modificar ao longo do tempo. Com a invenção da escrita, no entanto, foi possível registrar informações de modo que elas chegassem a todos os públicos de modo mais preciso. Legal, não? Durante muito tempo, saber ler e escrever foi um privilégio de poucos. Em algumas sociedades, era comum que os governantes tivessem escribas ao seu serviço. Esses funcionários eram encarregados de registrar de forma escrita, principalmente as leis e as normas de um povo, o que incluía muitas vezes preceitos religiosos. Mesmo com a invenção da escrita, professor Adonias, alguns fatores prejudicavam o acesso à leitura, como, por exemplo, a pequena quantidade de materiais escritos, pois a cópia do texto original era feita manualmente e levava muito tempo para ser finalizada. Além disso, a maioria das pessoas não sabia ler e escrever. Uma criação do século XV, professor, que revolucionou a tradição escrita, foi a que já foi mencionada agora há pouco, a criação da prensa de Gutenberg. O período do Renascimento foi marcado pelo desenvolvimento das artes e das ciências e, posteriormente, no século XV, o alemão Johannes Gutenberg, de 1400 a 1468, inventou uma máquina que causaria uma verdadeira revolução na escrita e na leitura na Europa. Conhecida como prensa, como nós estamos vendo na imagem, a máquina funcionava da seguinte maneira: organizavam-se pequenas letras de metal, tipo carimbo. Elas são chamadas de tipos móveis e juntas formavam um texto em uma página. E essa página era então molhada em tinta e carimbada em papel. Assim, era possível copiar diversas páginas rapidamente, superando assim o modo antigo de se produzir texto, pelo processo da cópia manuscrita. À medida que a produção de materiais impressos ficou mais rápida, tornou-se também mais barata para o público, que começou a buscar cada vez mais o letramento. Caramba, que legal. A Reforma Protestante, que iniciou em 1517, muito se utilizou de textos escritos e da prensa de Gutenberg. Lutero, reformador alemão, traduziu a Bíblia para a língua alemã e outros reformadores muito se utilizaram da prensa para difundirem as suas ideias. Uma das reivindicações da Reforma Protestante foi o compromisso com a educação, pois acreditava-se que os fiéis deveriam ter acesso aos textos sagrados
sem a necessidade da intermediação dos sacerdotes. Isto exigia, naturalmente, que o texto bíblico deveria ser traduzido para a língua nacional de cada país e a população deveria ou poderia, então, aprender a ler e a escrever. No campo das tradições religiosas, oralidade e escrita têm um objetivo em comum: preservar a história e a memória de uma religião. Muito bem, professor Rony. Vamos agora discorrer sobre algumas religiões com seus textos religiosos escritos. A Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias é uma dessas instituições religiosas, com o seu livro de Mórmon. A crença é que, após uma revelação divina, o profeta que viveu nos Estados Unidos, Joseph Smith Jr., 1805-1844, escreveu o livro de Mórmon, que contém a história da visita de Jesus após sua ressurreição aos povos descendentes de israelitas que viviam nas Américas, aproximadamente entre 600 a.C. a 400 d.C. Já o francês conhecido como Allan Kardec, que viveu de 1804 a 1869, escreveu os 5 livros que fazem parte da codificação espírita, baseados nas informações de diversas entidades consultadas por ele. Uma pausa rápida agora aqui. Você não pode esquecer de registrar a sua presença usando esse QR Code que vai aparecer em sua tela com seu celular, combinado? Isso aí. Prosseguindo então, muitos africanos trazidos ao Brasil na condição de escravizados eram de povos iorubás, que atualmente habitam na Nigéria. Esses povos trouxeram consigo as suas tradições religiosas, conhecidas no Brasil como candomblé. Na década de 1930, o brasileiro Zélio Fernandino de Moraes fundou a Umbanda, que mistura tradições religiosas africanas, indígenas, cristãs e espíritas. A Umbanda acredita que as entidades espirituais podem influenciar positiva ou negativamente a vida das pessoas, e a comunicação com essas entidades faz parte das suas práticas religiosas. A Bíblia, texto religioso usado pelo cristianismo, composta pelo Antigo e Novo Testamento, foi escrito por diversos autores, ao longo de 1600 anos aproximadamente. O Antigo Testamento conta a história da criação do mundo e a trajetória do povo israelita, além de trazer mandamentos, cânticos e profecias. O Novo Testamento narra a vida de Jesus Cristo, contando seus milagres, suas pregações, sua morte e a sua ressurreição. Interessante, professor Adonias. Já o judaísmo utiliza-se da Torá, que são 5 livros escritos por Moisés, contendo ensinamentos e leis divinas para diversas esferas da vida. Equivalem ao Pentateuco bíblico. A narrativa da Torá está centrada na antiga Mesopotâmia, atual região do Irã e do Iraque, e data de aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Já na Índia, em que o hinduísmo predomina, os Vedas são os textos sagrados utilizados. Eles são os mais antigos textos do hinduísmo e foram escritos entre 1500 a 1000 a.C. Na Índia, grandes ações dos textos épicos, como as guerras de Mahabharata, também se passaram no país, na atual fronteira com o Paquistão. Também na Índia, outra religião com muita presença é o budismo, que tem como texto religioso escrito a Tripitaka. A palavra significa 3/6. A obra é formada pelo conjunto de 3 textos que compreendem os ensinamentos budistas tradicionais preservados pela escola Theravada. Esses escritos, de cerca de 500 anos antes de Cristo, contêm regras de conduta dos fiéis, discursos do Buda e aprofundamento dos ensinamentos da religião. Na Arábia Saudita predomina o islamismo, que tem como livro sagrado o Alcorão. Esse livro foi escrito entre os anos de 610 e 633 pelo profeta Muhammad, que recebeu revelações divinas. O Alcorão descreve as origens do universo, do ser humano, e estabelece como devem ser as relações entre as pessoas, entre elas e o Criador. Definem também leis para a sociedade, a moral, a economia
entre outros assuntos. Excelente, professor Adonias. Depois de conhecer os textos sagrados de algumas religiões, vamos agora perceber os textos religiosos em sua relação com os modos de vida. Diferentes povos e culturas têm interpretações próprias dos seus textos sagrados. Essa diferença se apresenta na maneira de entender de cada um. Lembre-se que o sagrado é algo que merece respeito e admiração. O sagrado, professor Adonias, está relacionado a Deus, a uma divindade ou a um conjunto de divindades e a uma religião. Assim, os textos sagrados estimulam os fiéis a desenvolverem a sua religiosidade e a sua relação com o sagrado, mas são diferentes na apresentação e na forma de revelação. Vale destacar, professor, ainda que as religiões podem ser classificadas de diversas formas. E essa classificação leva em conta também os textos religiosos escritos. Excelente, professor Adonias. As religiões elas podem ser classificadas da seguinte maneira. Nós temos o animismo, que é a crença de que não há separação entre o mundo espiritual e o mundo material. Acredita-se que todos os seres da natureza têm alma ou uma força vital. Há também o ateísmo, que na verdade é a crença de que não há um mundo espiritual ou uma divindade ou divindades. Há o teísmo, não confunda com ateísmo, teísmo, que é a crença de que há um mundo espiritual e um Deus criador de todos e de todas as coisas. O monoteísmo é a crença em um único Deus. Já o politeísmo é a crença em vários deuses. E há também o panteísmo, que é a crença de que tudo o que existe faz parte de um grande Deus, professor Adonias. Importante destacar também, professor, que pode ser feita uma classificação quanto ao conteúdo. Assim, temos as religiões chamadas de sapienciais, que são aquelas que baseiam-se na sabedoria, na busca pelo conhecimento. As proféticas ou reveladas, que surgem de uma profecia ou revelação. As espiritualistas, aquelas que acreditam na influência das forças espirituais na natureza e nas pessoas. E também ainda tem as místicas ou filosofias de vida, aquelas que buscam a espiritualidade por meio de ensinamentos ético-morais. Ética e moral guiam-se a conduta dos seguidores e constroem regras, normas e leis para uma boa convivência. Esse agrupamento em relação à forma e ao conteúdo das religiões pode ser denominado uma cosmovisão ou visão do mundo. A visão de mundo apresentada pelos textos sagrados contribui para configurar ou determinar a maneira de viver do indivíduo e do grupo ao qual ele pertence. Por isso mesmo, é preciso sempre estar atento para não discriminar quem pensa e crê de maneira diferente. Atualmente, ainda é possível ver nos noticiários conflitos e atos de intolerância religiosa no mundo todo, na verdade. A gente precisa acompanhar para mudar essa realidade. É preciso aprender a conviver com quem tem concepções diversas das nossas. É fundamental respeitar o modo de pensar e de comportar do outro, pois as pessoas têm visões de mundo de acordo com a educação que recebem e com a cultura da qual fazem parte. Exatamente, professor Adonias. O modo de vida de uma pessoa ou de um grupo religioso é orientado por princípios expostos nos textos sagrados prontos, o que indica o quanto a religião pode influenciar na maneira de se alimentar, de se vestir, de trabalhar, etc. Isso, claro, sobretudo, de agir no mundo da vida. Isto mostra também a grande importância dos textos religiosos para a vida das pessoas. Vamos agora fazer uma reflexão em torno de livros sagrados que você provavelmente já teve acesso, como a Bíblia, por exemplo. A nossa dica é que você faça uma pesquisa sobre o tema que foi trabalhado nessa aula, através da internet ou da biblioteca de sua escola. Ainda queremos propor um desafio que é o seguinte: na próxima aula, em sua escola, com a concordância do professor de ensino religioso, faça uma roda de conversa para debater sobre textos religiosos escritos. E claro, né, professor Adonias? Você, estudante, não pode esquecer de registrar a sua presença
usando esse QR Code que aparece durante a nossa aula através do seu celular. Mas olha, não parou por aí não. O professor Adonias falou, mas ainda temos outra atividade para vocês. Diante da imagem Moça com Livro, que você está vendo aqui, de José Almeida Júnior, responda às seguintes questões. Primeira pergunta: o que a moça retratada está fazendo? Pergunta número 2: quantos livros você já leu? 3: que tipo de história você mais gosta de ler? E 4: você reparou que a moça está com o rosto voltado para cima e parece pensar sobre o que leu? Você já leu algo que provocou dúvidas e reflexões ou que fez você sonhar e ter esperanças? Essas perguntas são para serem respondidas em uma breve reflexão e que chegue à conclusão de valorizar o privilégio que temos diante de tantos livros bons e que, por vezes, acabamos não dando o verdadeiro valor. Estamos chegando ao final da nossa aula. Aprendemos nessa aula a respeito dos textos religiosos escritos, o papel dos textos sagrados na preservação de memórias, de ensinamentos religiosos e nas contribuições dele para os povos e indivíduos. Consideramos ainda como o estudo e a interpretação dos textos sagrados influenciam os fiéis a vivenciarem os ensinamentos de suas religiões. Através das atividades e a reflexão que foram propostas, buscamos levar você a refletir sobre a importância de entender o papel desses textos sagrados. Poxa, professor Adonias, que pena que está acabando, né? Mas olha, esperamos que esta aula tenha sido muito proveitosa para você, estudante que nos acompanha, assim como foi para nós, né, professor Adonias? Aguardamos vocês em outras aulas. E não se esqueçam, mesmo distante, estamos juntos. Tchau, tchau.